Arrume a sua cama, William H. McRaven. As lições citadas pelo autor te ajudarão a enfrentar os desafios da vida. Não importa quem você seja, este resumo oferece lições e aprendizados que vão te inspirar com disciplina, perseverança, honra e coragem. Arrume a sua cama tem ajudado muitas pessoas a passarem por momentos difíceis, superando seus limites e alcançando seus sonhos. Comece o dia com uma tarefa feita. William hoje é um oficial militar cuja carreira foi marcada pela guerra. Ele inicia sua história contando sobre as suas manhãs, nos alojamentos dos campos de treinamento por onde passou. Antes de começar qualquer uma das suas rigorosas tarefas, ele arrumava sua cama muito bem, observava cada detalhe. Arrumar a cama corretamente não seria motivo de elogio, mas executar bem essa tarefa era importante. Demonstrava disciplina, revelava atenção aos pequenos detalhes e, no fim do dia, seria um lembrete de que ele havia feito uma coisa da qual poderia se orgulhar, mesmo que aos seus olhos parecesse algo simples. William conta que, em meio a tantas guerras e perdas de pessoas queridas, os dias no alojamento se tornavam longos e cheios de ansiedade. Ele e seus companheiros precisavam buscar algo que trouxesse consolo e motivação para iniciar o dia bem, algo que pudesse trazer orgulho num mundo quase sempre horrível, e dizia: nada pode substituir a força e o conforto da fé. Mas, às vezes, o simples ato de arrumar a cama pode nos dar o estímulo que precisamos para começar o dia e a satisfação de terminá-lo bem. Se você quer mudar a sua vida e talvez o mundo, comece arrumando a sua cama. Você não vai conseguir sozinho. Em seus treinamentos, o autor conta que ele e seus companheiros aprenderam a valorizar logo cedo o trabalho em equipe e a confiar em outras pessoas para ajudar nas tarefas mais difíceis. Durante a primeira fase do treinamento, eram obrigados a carregar um bote para todos os lugares que fossem, erguendo-o sobre suas cabeças. Corriam para cima e para baixo, curvados, remavam sem parar de norte a sul, 7 homens, todos trabalhando juntos para levar o bote a seu destino. Vez ou outra, um dos membros da equipe estava ferido ou doente, não podendo se dedicar 100%. Por várias vezes, William conta que se sentiu exausto depois de um dia de treinamento, abatido por causa de uma gripe. Nesses dias, os outros assumiam a responsabilidade, remavam com força máxima, mergulhavam os remos mais profundamente. Os seus companheiros ofereciam a ele suas refeições, a fim de dar uma força extra, e quando era a vez de William, ele devolvia o favor. Aquele pequeno bote de borracha os fez perceber que nenhum deles conseguiria aguentar o treinamento sozinho. No final, todos nós precisamos de alguém que nos ajude a enfrentar as dificuldades em tempos difíceis. Por muitos anos, William pensava ser invencível. Acreditava que a sua capacidade atlética o livraria das situações mais perigosas. Até que em um dos seus treinamentos, ele sofreu um grave acidente com seu paraquedas, ficando totalmente impossibilitado de realizar qualquer atividade. Sentia dores terríveis no seu corpo e dependia totalmente da sua esposa e dos seus companheiros para ajudá-lo. Para que ele pudesse voltar a realizar os seus sonhos, entendeu que precisava do apoio de outras pessoas para se recuperar e disse: ninguém está livre de momentos trágicos na vida. Como o bote de borracha que usávamos no treinamento básico do CEAL, só uma boa equipe pode nos ajudar a cumprir o nosso destino. Ninguém consegue remar sozinho. Encontre alguém para compartilhar sua vida. Faça tantos amigos quanto possível e nunca esqueça que seu sucesso depende de outros. Tudo o que importa é o tamanho do coração. Tommy Norris, um jovem marinheiro da minha turma, quase foi excluído do treinamento. Disseram que ele era pequeno demais, magro demais, fraco demais. Ele provou que todos estavam errados e mostrou que não é o tamanho das nadadeiras que contam, mas o tamanho do coração. Todas as situações no treinamento não estavam a favor dele. O peso da mochila com as munições, os superiores o menosprezando e desafiando o tempo todo. Mas mesmo temeroso, o coração de Norris estava em ser algo, estava no seu foco. Se você quer mudar o mundo, avalie as pessoas pelo tamanho do coração. Todo o treinamento do CEAL consistia em provar alguma coisa. Provar que tamanho não importa, provar que cor da pele não muda nada, provar que dinheiro não faz ninguém melhor, provar que determinação e coragem são sempre mais importantes que talento. William teve a sorte de aprender essa lição após o início do treinamento. Essas lições o fizeram chegar mais longe. A vida não é justa. Siga em frente.
O autor conta que ainda com o seu pesado uniforme, botas e chapéu, saltou no oceano. Antes que pudesse sair da água, viu o seu instrutor com um olhar firme, o mandando rolar sobre a areia até que nenhuma parte do seu uniforme ficasse limpa. Mesmo sem entender, assim William fez. Rolou por diversas vezes, até ficar parecido com um empanado. Em todo o treinamento não tinha nada mais desconfortável do que isso. Havia muitas coisas mais dolorosas e mais exaustivas. Porém, ser um empanado de areia testava sua paciência e determinação, afirmava William. Não havia sentido naquilo. Se tornar um empanado por um simples capricho do instrutor. E então, com a voz mais calma, o instrutor pergunta: Sr. Mack, você tem alguma ideia de por que é um empanado de areia esta manhã? Não, instrutor Martin, respondeu respeitosamente. Porque a vida não é justa, Sr. Mack. E quanto mais cedo o senhor aprender isso, melhor o senhor será. Uma grande lição o autor aprendeu naquele dia. Que não importa se você está entre os melhores, ainda assim, você terminará como um empanado de areia. Não se queixe, não culpe nada ou ninguém por seus problemas. Levante a cabeça, olhe para o futuro e siga em frente. O fracasso pode tornar você mais forte. Em um dos seus treinamentos em alto mar, William Mack e o seu companheiro Mark Thomas nadavam incansavelmente. Quanto mais se esforçavam, mais longe ficavam do seu objetivo. Quando eles finalmente chegaram à beira do mar, o instrutor puxou um caderno preto do bolso dizendo: Vocês dois vão para a lista do circo, e balançou a cabeça. Terão sorte se conseguirem sobreviver mais uma semana. O circo era 2 horas extras de exercícios de ginástica combinados com agressividade, onde somente fortes deveriam sobreviver ao treinamento. O que fazia o circo tão temido não era apenas o sofrimento adicional, mas o fato de saber que no dia seguinte eles estariam exaustos e não conseguiriam atingir o padrão exigido novamente. Porém, à medida que os circos ocorriam durante os seus treinamentos, uma coisa interessante aconteceu. Eles perceberam que a sua natação se aperfeiçoou e Mark e William começaram a melhorar na posição do grupo. Certa vez, chegando à praia, a dupla escutou a voz distante do treinador gritando: Baixar! Mais uma vez os senhores criaram constrangimento para a classe. Mas quando olharam à sua volta, perceberam que foram os primeiros a chegarem. Os senhores envergonharam todos eles. Muito bem, senhores. Parece que todo o sofrimento valeu a pena. O instrutor sorriu. Ainda nem se avista a segunda dupla. Alguns dias mais tarde, Mark e William se formaram. Mark teve uma carreira notável e eles são amigos até hoje. É importante enfrentar muitos circos na vida. Pagaremos por nossos fracassos. Mas, se perseverarmos e deixarmos que esses fracassos nos ensinem e nos fortaleçam, sempre estaremos preparados para enfrentar os momentos mais difíceis da vida. Você precisa ousar mais. A vida é uma luta e a possibilidade de fracasso está sempre presente. Mas os que vivem com medo do fracasso, do sofrimento ou da vergonha nunca conquistarão seu pleno potencial. Sem forçar seus limites, sem se lançar sobre um obstáculo de cabeça, você nunca saberá o que será realmente possível em sua vida. Ao longo de sua caminhada, William percebeu que correr riscos era comum nas operações de forças especiais. Elas sempre forçavam seus limites e os limites de suas máquinas para chegar ao sucesso. Isso era o diferencial da sua equipe. O risco era geralmente calculado e bem planejado. Mesmo que fosse espontâneo, eles conheciam seus limites e acreditavam em si mesmos a ponto de tentar. Em toda a sua carreira, sempre teve o maior respeito pelo Serviço Aéreo Especial Britânico, cujo lema era "Quem ousa, vence". Para ele, o lema não se referia apenas à maneira como as forças especiais britânicas operavam. Dizia mais respeito de como cada um de nós deve conduzir a própria vida. Enfrente os autoritários. Autoritários são sempre iguais. Não importa onde estejam, no pátio da escola, no local de trabalho ou governando um país por meio do terror. Eles prosperam onde há medo. Eles tiram a força dos tímidos e fracos. São como tubarões que sentem o medo na água. Circulam para ver se sua presa está lutando. Observam se sua vítima é fraca. Se você não encontra coragem para enfrentá-los, eles atacam. Na vida, para conquistar objetivos e completar as atividades necessárias, teremos que ser homens e mulheres de grande coragem. Se você quer mudar o mundo, dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. Em algum momento,
todos nós enfrentaremos uma fase sombria na vida. Se não a morte de uma pessoa amada, ou até mesmo algo que acabe com a nossa energia e nos faça duvidar do futuro. Nesse momento sombrio, mergulhe fundo dentro de você mesmo e dê o seu melhor. Dê esperança às pessoas. O vento noturno vinha forte do oceano. Não havia lua e uma camada de nuvens cobria as estrelas. Coberto com lama dos pés à cabeça, o autor relata sobre a semana infernal, a semana mais difícil de todo o treinamento. Eram 6 dias sem dormir e sob a agressividade dos instrutores. Eram longas corridas, exercícios de natação em mar aberto, pista de obstáculos, subidas em cordas, ginásticas e constantes remadas. O objetivo da semana infernal era eliminar os fracos. Mais alunos abandonavam o treinamento durante a semana infernal do que em qualquer outra fase. O pântano era a parte mais difícil de toda a jornada daquela semana. Quando o sol se punha, a temperatura caía, a velocidade do vento aumentava e tudo parecia ainda mais difícil. Tremendo incontrolavelmente, com mãos e pés inchados, todos iam perdendo a esperança rapidamente. Sempre se perguntavam como conseguiriam sobreviver naquele pântano. De repente, ouviu-se uma voz cantando, cansada, mas que dava para ser ouvida por todos. Uma voz se juntou à outra e em pouco tempo todos estavam cantando. Mesmo com o instrutor pedindo para que todos parassem, o canto continuava, até que, em meio à escuridão, eles puderam ver o sorriso no rosto do instrutor. Mais uma vez, todos haviam aprendido a lição. Uma pessoa pode unir um grupo e assim todos podem se ajudar. Afinal, se uma pessoa consegue fazer, todas as outras também conseguem. Nunca, jamais desista. A vida é cheia de momentos difíceis, mas sempre existe alguém em uma situação pior do que a nossa. Se enchermos o nosso dia com autopiedade e tristeza pela maneira que fomos tratados, culpando alguém ou alguma coisa por nossa situação, a vida será mais pesada e difícil. Se, por outro lado, nos recusarmos a desistir de nossos sonhos e seguirmos firmes em nosso foco, então a vida será o que fizermos dela. Em toda a sua carreira, William se inspirou em pessoas que se recusavam a desistir, que se recusavam a ter pena de si mesmos. Lembre-se, comece o dia arrumando a sua cama e tenha uma tarefa feita. Encontre alguém que te ajude a enfrentar a vida. Respeite a todos e saiba que a vida não é justa e que muitas vezes você irá fracassar. Mas se você assumir riscos e ajudar as pessoas ao seu redor, poderá mudar a sua vida e o mundo. Insta Insights. Faça uma tarefa bem feita por dia. Disciplina e solidariedade te levarão longe. Ninguém chega ao topo sozinho. Ouse superar os seus limites. A autopiedade te enfraquece. Foque apenas nos seus sonhos. Neste livro você aprendeu que não importa a situação que você esteja passando, sempre se dedique em ajudar o próximo. Um dia você também precisará de ajuda. É impossível chegar a algum lugar sozinho. Os obstáculos da vida são os alicerces que te levarão mais alto. Tudo o que acontece com você hoje contribui para moldar quem você será no futuro.